Olá, amigas e amigos da história. Gente que gosta de história, bem-vindo ao nosso canal da história, essa nossa história do Brasil que tem aspectos absolutamente geniais para serem tratados. E um deles vai ser tratado hoje pela Alessandra El-Far, que possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em Antropologia, fez o pós-doutorado no Núcleo de Estudos de Gênero PAGU e atualmente ensina na Unifesp. Ela nos brinda com um livro absolutamente sensacional, A Linguagem das Flores, que vai ser, inclusive, vai ser sorteado aí para o nosso pessoal. E não se esqueça, pessoal, vocês têm que se inscrever no nosso canal Clube da História e deixar o like de vocês. Vai ser um prazer saber que vocês estão acompanhando a gente. Olá, amigas e amigos do Clube da História, esse clube de todo mundo que ama a história, que gosta de história, não precisa ser historiador, não precisa ser professor, tem que gostar da nossa história do Brasil. E a gente vem sempre trazendo pessoas novas que estão lançando seus livros, a gente vê como tem gente trabalhando com assuntos absolutamente maravilhosos, que interessam a todo mundo, não interessam só a universidade. E é o caso hoje dessa historiadora fabulosa que é a Alessandra El-Far. Eu sou super fã da Alessandra, desde o primeiro livro dela, que ela escreveu sobre a BL, essa BL que vive em eleições, entrando gente, saindo gente. Agora mesmo, né? Nós temos aí o nosso historiador também, Jorge Caldeira, muito em cima dos cascos para entrar na ABL. E é uma história fantástica da BL, como é que ela se constitui, né, para formar um grupo de identidade, de sociabilidade masculina, de remuneração, né? Porque, afinal de contas, intelectual não vive só de ar. E o livro dela, que me inspirou loucamente, que eu amo, Páginas de Sensação, literatura pornográfica no Rio de Janeiro no final do século. Mas nós estamos aqui hoje com ela para falar dessa joia que a Alessandra está lançando e que nós vamos sortear um volume. Ela teve essa gentileza de nos enviar A Linguagem Sentimental das Flores e o Namoro às Escondidas no final do século XIX. Então, Alessandra, conta pra gente, primeiro, qual foi a ideia desse livro e como é que você você pode até começar pela segunda, como é que você vai de um assunto para o outro com tanto apetite, com tanta graça, escrevendo tão bem? Conta aí pra gente. Mary, primeiro eu gostaria de dizer que é uma honra estar aqui no seu canal Clube da História. Para mim, uma antropóloga que ousa passear pela história, como eu já lhe disse antes, e conversar com você, que é realmente uma interlocutora no sentido de ser eu uma leitora das suas obras. Admiro muito o seu trajeto de o seu trajeto que abriu o caminho para a história das mulheres no Brasil, para o estudo das mulheres no Brasil, então realmente é uma grande alegria. Bom, A Linguagem das Flores foi uma descoberta que eu fiz quando eu comecei a pesquisar para esse livro Páginas de Sensação. Qual que era o meu grande intuito? Pesquisar o que as pessoas liam no século XIX. Então, eu parto do pressuposto que não se lia apenas o que hoje a gente aprende no colégio, nas escolas, que é o cânone. Então, ao lado de Machado de Assis, de Raul Pompeia, Luiz de Azevedo, lia-se muitas outras coisas, muitos outros autores, livros e gêneros. Então, no Páginas de Sensação, eu concentrei a minha análise em dois gêneros de romance que foram esquecidos. Um são os romances de sensação e o outro é os romances só para homens, né, que hoje a gente identifica como uma literatura mais pornográfica, que lia-se muito no século XIX. E nessa pesquisa eu encontrei o Dicionário das Flores, que era anunciado repetidas vezes nos jornais. E aí um dia eu encontrei um exemplar na Biblioteca Nacional, abri e eu falei, nossa, é isso que eles liam. E eu falei, isso é um prato cheio para uma antropóloga, porque flores simbolizavam mensagens de amor. Mas como eu estava muito envolvida em analisar os romances, eu literalmente deixei esse projeto de lado e eu falei, um dia eu vou analisar.
Até que uma amiga minha, que é professora, a Márcia Abreu, falou assim, você não acha que está na hora de você pesquisar a linguagem das flores? E aí, pronto, escrevi um projeto para a FAPESP, que foi aceito, e eu comecei a recolher e a analisar as diferentes edições e volumes dos dicionários das flores no Brasil, que me levou a edições portuguesas e que me levou a edições francesas, que é realmente a origem, né, da linguagem das flores. E lá pelas tantas eu percebi que eu não poderia ficar só analisando as edições, que eu jamais iria entendê-las se eu não fosse investigar o namoro no século XIX. Conta um pouquinho pra gente o que falavam as flores, né? E como é que elas são uma forma de gramática dentro desses namoros, onde a contiguidade dos casais, a possibilidade, enfim, de toda essa intimidade que a gente explora tanto hoje, estava completamente afastada. Ao contrário, né? Quanto mais difícil, melhor, né? Quanto mais complicado, melhor. Como é que você... Conta aí pra gente, dá alguns exemplos gostosos dessa linguagem das flores. Eu vou mostrar primeiro para vocês um exemplar. Então, esse aqui é um exemplar do nosso Dicionário das Flores. É uma edição da editora Lemert, que foi dada como título Dicionário do Bom Gosto ou A Linguagem das Flores. Então, vejam bem, cabe na palma da minha mão. E no início, nas primeiras, acho que 80 páginas, ele traz esse dicionário. Então, se a gente abrir ao Léo, eu posso ler para vocês, por exemplo, na letra A, um amor perfeito, existo só para ti, né? Amoras, roxas, durou pouco. Porque no Brasil, na França, a linguagem das flores dizia respeito praticamente às flores. Quando veio para o Brasil, adaptou-se à nossa realidade tropical, então trouxe muitos frutos, folhas e raízes dos trópicos. Então, ele ganhou muito mais também em dramaticidade sentimental, né? Então, por exemplo, tinha até um alface aqui significava vaidade, um alecrim, saudades, um alecrim do norte, amor fiel, e assim vai. O que a gente encontra nessas páginas? Uma porta aberta para a vida sentimental do século XIX, em particular do namoro. Então, numa tentativa de análise no livro, eu acabei separando em 3 grupos, Mary, assim, se a gente puder fazer uma visão bem mais, assim, como eu posso dizer, a título de exemplo, né? Então, eu vi que esse dicionário, ele falava muito primeiro do encontro, da paixão, do sentimento exacerbado, né, de quem ama um outro. E aí, aqui eu gostaria, posso dar alguns exemplos? Lógico. Então, aqui, olha, por exemplo, algumas flores, né, queriam dizer, jurei ser teu, nós indissolúveis, não conheço obstáculos, coragem, amor fiel, saudades, firmeza, amor puro, amor de fogo. Desfrutemos os prazeres. Quer dizer, momentos gozei. Frases super elaboradas, né, Alessandra? Alessandra, rapidamente, só para a gente continuar, mas não posso me furtar de essa observação. 2 coisas. Você disse que o livro cabe na sua mão. E eu fiquei me lembrando que os editores ingleses, no início do século XIX, são os primeiros a fazer livros que cabem na bolsa das mulheres. Olha que coisa interessante. Né? Então, as mulheres poderiam manusear os livros, até os livros proibidos, porque eles iam na bolsa. E outra coisa, o Gregório de Matos, quando você diz dessa apropriação aí dos nossos legumes, leguminosas, raízes, Gregório de Matos, que era um safado, a gente sabe disso, tem todas aquelas poesias absolutamente deliciosamente pornográficas, ele tem uma poesia intitulada A uma freira que ele enviou um cará. Cará, a gente sabe o que é, né? Então, também tem, digamos, essa perspectiva um pouco erótico-pornográfica nessa linguagem das flores, não tem, Alessandra? Tem, totalmente, assim, ela, claro, aí tem o amor de fogo, não é algo direto, mas é algo que circunda, né? Mas no âmago desse dicionário está um sentimentalismo muito exacerbado. Então, tanto do encontro, a felicidade, aquela coisa arrebatadora, quanto da separação, do sofrimento, da dificuldade de ver, porque, né, o namoro, se ele é às escondidas, a gente precisa deixar claro por que ele é às escondidas, porque o século XIX
A nossa sociedade ainda é patriarcal, por mais que ela tenha as suas fissuras diante do contexto do cenário urbano. Então, as moças, elas não ficam mais enclausuradas em casa, elas podem ir ao baile, aos passeios, sempre acompanhadas. E aí elas são vistas. Porque quem decide é o pai, né? Quer dizer, o casamento, as pessoas podem namorar à distância, mas, digamos, a união mesmo é decidida pelos pais, pelas famílias, não há essa liberdade ainda. E você mostra muito bem que, embora a gente sempre remeta isso a uma tradição europeia e tal, os próprios viajantes observam isso aqui no Brasil acontecendo. Você mostra isso no livro muito bem. Né, como já os viajantes franceses, acho que é o Debré, né, que vai dizer, olha, tem aqui linguagem das flores, elas se comunicam também através das flores. Isso, perfeito. Então, é impressionante porque a linguagem das flores, ela nasce como um gênero literário na França realmente no comecinho do século XIX. Em 1819, você já tem um gênero mais consolidado com a obra da Charlotte de Latour, né, Le Langage des Fleurs, né, a linguagem das flores, e realmente se torna um sucesso editorial e muitos outros títulos nascem daí. E é impressionante, o Debré está falando na década de 1810 que meninas já manda, por conta da ausência de educação e até mesmo de letramento, né, elas, por conta da dificuldade de escrever bilhete, elas trocam flores, né, com aquelas pessoas, né, os namorados, né, as escondidas. Então, é impressionante. Os famosos gaviões, né? O encontro do gavião e da pomba na porta da igreja, o gavião que deixava uma marca com um beliscão no antebraço da moça, que ela mal veria depois. Enfim, é delicioso imaginar como era absolutamente difícil esse encontro de corpos, esse entendimento físico, né? Eu me lembro que quando eu trabalhei com essa questão, até a própria vestimenta da mulher, quer dizer, o fato dela ter tantas anáguas, corpetes, tudo com laço, colchetes, botões, para ver uma dificuldade também no desvestir a roupa na noite de núpcias, né? Como isso era tudo tão complicado e como a sociedade mudou. Agora, você fala também, Alessandra, isso que é gostoso, fica bem rico o livro, nas outras formas também, as outras linguagens. Conta aí, a bengala, o chapéu, as formas de namoro propriamente ditas. Sim, não, muito bem notado, Mary. E apesar de eu ter realmente me apaixonado pela linguagem das flores, ao longo da pesquisa eu percebi que ela faz parte de um conjunto de práticas de galanteria. Então, eu não poderia só lançar luz à linguagem das flores. Então, o que é esse conjunto de práticas? É uma série de códigos secretos amorosos. Então, são outras linguagens. Então, a linguagem do leque, a linguagem da bengala, a linguagem do chapéu, a linguagem das cores, das pedras preciosas. Ou seja, tudo que estiver à mão é uma possibilidade no século XIX de se transmitir uma certa mensagem, né, de maneira dissimulada, porque esse namoro às escondidas, ele é dissimulado, né, ele acontece de uma maneira clandestina, né, disfarçada, sem que outros consigam perceber, né. Então... Dá uns exemplos aí pra gente do leque, da bengala, que são muito divertidos. Deixa eu ver aqui, aqui no próprio, na linguagem das flores, aqui, ó, quer ver? A linguagem dos leques, pronto. Consinto que me des um abraço, apertar contra a boca o leque meio aberto. Posso contar com amor correspondido, apertar ao coração o leque aberto. Posso contar com tua fidelidade, levantar o leque fechado com a mão esquerda. Bom, e assim vai, né? Então, o que se fala muito? Então, é quase como se você dê a entender ao outro que você está aberta a essa possibilidade de um cortejo ou não. E ali tudo é muito bem comunicado no baile, né? E o Gilberto Freire, ele tem uma passagem na análise dele sobre a vida social no século XIX que ele conta que uma senhora
contou para ele, uma senhora de idade, que na época dela se namorava através do leque, e ele ficou muito surpreso, o Gilberto Freire. Não, eu acho fantástico, porque também o leque, pelo menos ali no antigo regime francês, o leque, ele mesmo trazia mensagens, né? Então, muitas vezes o leque se abria e havia uma mensagem ou de crítica a alguém que estava no salão, ou de louvor ao rei, quer dizer, o leque era um objeto, embora a gente hoje só veja ali no Museu Histórico 2 ou 3 exemplares, era realmente um objeto, uma telegrafia permanente. E o mesmo você mostra com a bengala erguida, a bengala para baixo, o chapéu, você mostra também que a indumentária masculina, se isso faz parte da indumentária feminina e é uma forma de comunicação feminina dos sentimentos, os homens também no chapéu e na bengala vão poder conversar. Sim, na carteira, na caneta, então, porque trata-se de um diálogo entre duas pessoas, então tem a participação das mulheres, sim, né, elas participam ativamente desse jogo de conquista, e os homens, né, então não é que as mulheres ficam sentadas esperando serem cortejadas pelos homens, né, elas fazem escolhas. São ativas, elas são ativas, isso é bacana. Não, né, quando elas não querem, então é realmente uma dinâmica, né, é uma dinâmica. É fantástico, tira completamente aquela... Bom, primeiro, eu achei bárbaro você mencionar Gilberto Freire, porque eu acho que ele de fato não só ele é pioneiro nessas sacadas todas que depois, pelo menos a minha geração e a tua ainda estão perseguindo até hoje, várias dicas que ele dá, inclusive me lembrei muito dele quando você, ao falar das flores, né, falou rapidamente dos jardins, porque Gilberto Freire é o primeiro a mostrar, e eu trabalhei com isso depois nas Histórias da Gente Brasileira, a importância do jardim no século XIX, não só como lugar de importação de espécimes que vão se sobrepondo às espécimes brasileiras, quer dizer, acaba aquele cultivo de plantas que só depois o Burle Marx vai recuperar no século XX, né? E que vai dando lugar para, enfim, cravos e camélias e plantas europeias, né? E ele mostra como até os pássaros cânoros vão sendo substituídos pelo canário belga, porque é belga, né? Se fosse um canarinho qualquer aqui o canarinho da roça não interessava, tinha que ser belga. Então, como há essa, digamos, essa imersão numa cultura estrangeira, e eu fiquei me lembrando, Alessandra, só para te provocar, porque eu amei seu livro, você escreve maravilhosamente bem, o livro é uma delícia, é um presente para os enamorados de hoje, embora as linguagens sejam outras, né? Eu fiquei me lembrando da importância dos ingleses no Brasil, porque os ingleses são apaixonados por jardim, né? Não existe casa na Inglaterra que não tenha jardim, por menor que seja, que não se cultive um pé de rosa, que não se acompanhe as flores das estações. Eles têm o Kew Garden, que é o maior museu de plantas do mundo. A Maria Graham, de passagem pelo Brasil, herborizou para o Kew Garden. Quer dizer, a gente vê que tem ali uma relação muito estreita e que eles vão morar em chácaras onde essas flores todas vão estar, digamos, sendo transplantadas, né? E Gilberto Freire para variar, o cara que vai apontar pela primeira vez isso. Me lembrei também da importância dos parques no século XIX. Até cemitério virar parque no século XIX, né? Só um detalhe interessante, lugar de romance e de namoro. Mas a proliferação de parques na França, na Inglaterra, porque o parque, com os seus caminhos sinuosos, né, com as suas pontezinhas, toda aquela influência também anglo-chinesa, anglo-oriental, com as grutas, isso é uma coisa muito interessante, porque vem da Itália, aquelas grutas que medram água e que remetem ao órgão sexual feminino molhado, né? Aquelas grutas, há estudos interessantíssimos sobre a importância da gruta no jardim, sinalizando metaforicamente, né, o órgão feminino ali molhado, jorrando água, prazer, essa coisa toda. Então, realmente, essa linguagem das flores que você apresenta com tanto sabor, ela
vai além, né? E ela está também nessa mudança de práticas de sociabilidade, o passeio no parque, o passeio nos cemitérios que se transformam em parques, com as suas árvores, com as suas flores. Quer dizer, como tudo isso vai invadindo o imaginário e está aí, e a gente, se não fosse pelo seu livro, não teria condição de ver. Então, queria te provocar um pouquinho, se você realmente debita a Gilberto essa primeira sacada, e essa sacada dele também das plantas europeias nos jardins brasileiros. Olha, eu falo um pouquinho disso bem en passant no último capítulo, né? Porque eu realmente fiquei na minha pesquisa, eu faço uma etnografia do dicionário das flores, né? E para tentar relacionar com uma dinâmica do namoro. O jardim, eu acho, né, na minha pesquisa, que teria ficado muito extenso, a gente já iria para um outro lugar. E aí eu escrevi esse 5º capítulo, que é quase como uma indagação que eu acho que eu preciso pensar mais, que é essa devoção pelas flores, do século XIX pelas flores, né? Então, é exatamente isso, tem a criação de jardins públicos e particulares, e junto com isso vem um sentimento de, como eu posso dizer, de refúgio ao estar nesse jardim. Tem toda uma criação cultural a respeito disso, que eu concordo com você, que vem da Europa, e isso faz com que figuras, por exemplo, importantes da nossa história, como Rui Barbosa, isso eu já falo mais na virada para o século XX, se dedique nos tempos, né, no seu tempo livre, que deve ser muito raro, ao seu jardim. Então, a gente conhece a casa, a fundação Casa de Rui Barbosa, a gente sabe a extensão daquele jardim. E o pouco que eu li, assim, tem estudos sobre isso, ele vai lá para o centro do Rio de Janeiro, compra mudas, compra objetos, paga jardineiro todos os meses, mas ele vai lá e faz a poda, ele vai lá e cuida do jardim. Então, assim, essa devoção pelo jardim, eu acredito, né, se a gente vê que Gilberto Freire fala desde o começo do século XIX, e a gente vê Rui Barbosa no início do século XX, então realmente perpassa. E algumas pessoas têm estudado, né, você está falando muito bem sobre isso, mas realmente não foi assim o que eu pude alcançar nessa pesquisa, porque ela ficaria grande demais, mas é algo que eu gostaria realmente de entender melhor. E olha, te digo mais, Alessandra, eu acho que se a gente vai para a indumentária das mulheres, né, toda a moda do século XIX bota a mulher como se ela fosse uma flor numa corola, né, daquelas saias imensas, rodadas, né? E eu me lembro que também, trabalhando um pouquinho com indumentária, porque eu sou surfistésima, que nem a famosa frase do Legoff, né? Ou a gente é mergulhador e aí fica naquele mesmo assunto a vida toda, ou então é surfista e vai de um tema para o outro. E eu, trabalhando com indumentária, me dei conta de quanto essa mulher corola, né, ela está ali também florindo, sempre essa imagem, né, de florir o baile, florir a casa, ela está ali florindo, e até os botões, veja bem que coisa interessante, os botões trazem pequenas flores vitrificadas, sei lá como é que chama, como é que era o processo de vitrificação desses botões, mas muitos desses botões traziam justamente essas flores aos quais você se refere no livro. Myosotis, por exemplo, é uma flor que está sempre dentro ali de um botãozinho. Então, também conjugar essas imagens femininas, né, com essa imagem da flor, a flor que tem que ser colhida também, né, as mulheres jovens, né, eu não sei como é que ficam as mulheres mais velhas, as flores já meio fanejo o vaso, mas eu acho genial como está tudo interligado, né, uma constelação de questões aí. Não, exatamente, essa é algo que também demanda muita análise, porque a mulher é quase a flor, né, no século XIX. Então, tem um livro português que se chama A Vida das Flores, e aí, quando vai se falando das flores, cada flor é uma mulher. Então, ou a mulher está vestida com a corola da flor que a simboliza, ou ela é a própria flor. É impressionante. E você tem, no século XIX, essas botânicas para as damas, né, que são livros de botânica para as mulheres. E nesses livros, escritos por homens, você tem ali
um viés que incentiva as mulheres, ao invés de ir aos bailes, à vida fútil das cidades, que ela fique estudando as flores. Então, no meu ponto de vista, isso foi algo que eu não explorei no livro, mas eu acho que vale a pena atentar, existe uma visão masculina de tentar domesticar o comportamento da mulher. Então, você associa ela a alguma coisa frágil, como uma flor, bela como a flor. Então, você vai cercando, né, não deixando a mulher participar ativamente como um valor positivo da vida pública ou dos conflitos da vida cotidiana. Então, isso ainda acho que é algo que é muito interessante a gente discutir, né, como uma visão masculina sobre a mulher, né? E eles talvez até estivessem se preocupando com isso, porque como você mesmo disse no início, e hoje a gente sabe melhor do que ninguém, o letramento feminino foi muito maior do que se supunha. Quer dizer, a gente ficava lendo aqueles viajantes, elas são incultas, não falam de nada, ficam em casa cuidando e a gente percebe que desde o movimento da independência, enfim, a Maria Graham mostra a presença de bibliotecas, mulheres falando inglês e francês, conversas sobre livros, e isso só vai aumentar com a participação das mulheres no movimento abolicionista, no movimento pró-republicano. Então as mulheres estão ali, e eu ia te perguntar, porque eu me esqueci o nome dela agora, como é o nome daquela mulher que faz parte da academia e depois não entra, passa para o marido a cadeira? A Felinto? Não, é uma mulher bonita, fantástica. Essa mulher foi a primeira autora de livros infantis do Brasil, foi uma grande escritora, e ela tem um livro chamado A Cidade Jardim, onde ela propõe que as cidades sejam transformadas em jardim. Quer dizer, um pouco dentro do que você está falando, quer dizer, contra essa mulher frágil no vasinho em casa, que ninguém pode tocar, né? Estão aí as mulheres propondo projetos políticos, que a cidade se transforme em jardim. Desculpa, esqueci o nome dela, é uma grande autora feminina, tem vários livros, vários romances, inclusive um romance fantástico sobre uma família que entra em decadência e vai viver na roça. E aí lá na roça tem que aprender a lidar com as plantas. Então, é realmente esse universo botânico todo aí que você soube tão bem tratar, Alessandra, que está presente, né? Quer dizer, eu acho que você está abrindo uma casa com muitas portas para muita gente que esteja aqui ouvindo a gente, que queira, né, ir além dessas portas. E qual é o próximo projeto, Alessandra? Já o livro está publicado, está lindo, nós vamos mostrar umas imagens também, viu? Aqui de dentro. Qual é o seu próximo projeto? O que você está fazendo? Você está dando aula, né, na Unifesp, bárbaro, maravilhoso, no departamento de antropologia, e teve uma passagem também pela PAGU, pelo Centro de Estudos de Gênero lá da Unicamp. Qual é o próximo projeto agora? O próximo projeto é exatamente explorar um pouco mais esse universo da botânica, como mais relacionado ao mundo da política. Né? Então, sim, porque a gente tem no século XIX na Europa essas construções de estufas gigantescas, né, para armazenar o que? As flores dos trópicos, né? Então, essa fascinação, né, pela natureza tropical, também como uma forma de mostrar um domínio europeu sobre a natureza tropical, eu estou começando a achar fascinante. E aí eu queria explorar através de um viés mais político, né, discutir um pouco o imperialismo europeu, esse fascínio pelos trópicos, né, que também né, os trópicos são as colônias no século XIX europeia. Então, entrar um pouco por esse lado, assim, e o que mais vier, né, também junto a isso toda uma sensibilidade burguesa em relação às flores, né, homens e mulheres se sensibilizam com elas. Olha, acho fantástico, acho fantástico, Alessandra, eu acho que vai ser sempre um sucesso. Eu quero lembrar aqui a quem está nos ouvindo que Páginas de Sensação, Literatura Pornográfica no Rio de Janeiro, de 1870 a 1920, é um barato de livro, é de uma atualidade gritante, é fantástico, eu aprendi muito, citei muito esse livro em Histórias Íntimas, e acho também muito necessário a leitura da Invenção da Imortalidade, porque estão aí as academias, as pessoas continuam, né? Gilberto Gil entrou para a Academia Brasileira, a Fernanda Montenegro
Montenegro entrou para a Academia Brasileira, nós temos agora uma presença cada vez maior de afro-mestiços e afro-brasileiros nas academias de letras. Então, essas academias, eu acho que elas estão renascendo, elas estão buscando aí um diálogo maior com a sociedade, e eu acho que o seu livro é um ponto de partida para a gente pensar exatamente qual é o papel dessas academias que a gente sabe que foram criadas na Itália no século XVI, né? As primeiras, a Academia dos Leopardi, sei lá, o nome de um bicho, assim, agora eu não vou me lembrar, mas é genial como há uma busca de tentar compreender, né, a sociedade através da literatura, se unir através da literatura, fazer da literatura uma forma de identidade, né? E eu acho genial aí o seu trabalho. Olha, eu vou te agradecer milhões, né? Estou avisando aqui, o Nathan, eu acho que quer dar um recado aí para você, vamos lá, Nathan? E avisar também ao pessoal que nós vamos sortear um volume da Alessandra, cujas imagens vão aparecer também aqui no nosso vídeo. Antes de tudo, eu queria agradecer suas palavras muito gentis, Mary. Realmente queria dizer que foi uma alegria conversar com você, conversar com alguém que, né, dialoga com a obra, né, com as questões que eu venho trabalhando. Então, espero que o nosso diálogo continue, não pare por aqui. E aí, bom, dizer ao público que se alguém se interessar ou tiver alguma questão sobre o livro, pode escrever para o meu e-mail institucional, né? Eu sou professora na Unifesp, e o meu e-mail é el.far@unifesp.br. E eu vou ter uma imensa alegria em responder os e-mails e as questões. Ok, Alessandra, então ficamos por aqui, pessoal. Vamos ler a Alessandra, todos os livros dela que são ótimos, e até o próximo programa. Beijo, Alessandra, obrigada, viu, querida? Beijo você, tchau, tchau.